Por que Jesus orava a Deus se ele é Deus? Muita gente se pergunta isso ao ler a Bíblia, principalmente os Evangelhos. Nos Evangelhos, como em Lucas do 5 ao 16, é mencionado que Jesus ia para lugares sozinhos para orar. Se Jesus é Deus, parece que ele está falando consigo mesmo. Essa dúvida é interessante e nos faz pensar mais sobre quem Jesus era, tanto como pessoa como sendo Deus. A Bíblia ensina que Deus é único, mas existe de 3 formas, como Pai, como Filho, Jesus, e como Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas um Deus em 3 formas. É como a água, que pode ser gelo, líquido ou vapor, mas continua sendo água. Em João do 14 ao 26, Jesus fala sobre o Espírito Santo, que é diferente, mas vem do Pai e age em nome de Jesus. Isso mostra que, mesmo sendo diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos e cada um tem seu papel. Dentro dessa ideia, muitos se perguntam: se Jesus é Deus, parte da Trindade, por que ele orava? Essa pergunta é importante para entender o trabalho e a missão de Jesus na Terra. Jesus era ao mesmo tempo completamente Deus e completamente humano. Ele orava muito. Suas orações mostram como ele se relacionava com Deus Pai e como cumpria sua missão aqui na Terra. Elas também nos ensinam sobre falar com Deus. Jesus é muito especial e único porque ele é Deus e também uma pessoa normal ao mesmo tempo. Isso quer dizer que Jesus é 100% Deus, fazendo coisas incríveis que só Deus pode fazer, como milagres e salvar as pessoas de um jeito especial. Mas ele também é 100% humano, sentindo fome, dor e até morrendo. É como se ele tivesse todas as qualidades de Deus e de um ser humano juntas. Imagine ter superpoderes, mas ao mesmo tempo viver como qualquer pessoa, enfrentando tudo o que nós enfrentamos, só que ele nunca fez nada errado. Acreditamos nisso porque ajuda a entender como Jesus podia fazer coisas maravilhosas, mas também sentia o que é ser humano. A natureza de Jesus, sendo Deus e homem, é um mistério muito importante para a fé. Entendendo tanto sua parte divina quanto humana, podemos ver o significado do que ele fez, morrendo e ressuscitando. Jesus orava para nos ensinar a melhor forma de se comunicar e viver em harmonia com Deus, sempre dependendo do Pai. Ele viveu de modo que tudo o que fazia era guiado pela vontade de Deus, não a dele. Como Jesus disse em João, do 5 ao 19, ele só fazia as coisas que via Deus fazendo, como uma criança aprendendo com os pais, sem tentar agir sozinha. Por exemplo, antes de ser preso e crucificado, Jesus orou pedindo a Deus que, se possível, não precisasse passar por aquilo, mas que fosse feita a vontade de Deus, não a dele. Lucas, do 22 ao 42. Isso mostra que Jesus confiava no plano de Deus, mesmo em momentos difíceis. Além disso, as orações de Jesus serviam para ensinar seus discípulos a orar. Ele não escondia sua vida de oração, mas compartilhava com seus amigos. Quando os discípulos pediram, Jesus ensinou a eles uma oração simples, que hoje conhecemos como oração do Senhor. Lucas capítulo 11, do 1 ao 4. Nessa oração, ele mostrou que falar com Deus é tratar de tudo. Reconhecer a santidade de Deus, pedir o que precisamos, pedir perdão e ajuda para não cair em tentação. Isso ensina a importância da oração em nossa vida diária. As orações de Jesus nos ensinam a maneira ideal de viver próximos a Deus, conversar com Ele sobre tudo e confiar nossas vidas a Ele. Além disso, Jesus usava as orações para mostrar seus sentimentos e necessidades humanas. Ele demonstrou que, como qualquer pessoa, ele também sentia emoções e tinha necessidades. Aqui estão alguns exemplos de como Jesus mostrou esses aspectos bem humanos. Tristeza e angústia. Jesus, em um lugar chamado Getsemane, parecido com um parque tranquilo, cheio de oliveiras, sentiu uma tristeza muito grande. É como aquela tristeza que faz o coração pesar tanto que parece insuportável. A Bíblia relata: então ele disse a eles: minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus do 26 ao 38. Imagine Jesus, que sempre curava e ajudava os outros, agora enfrentando uma tristeza tão intensa que ele dizia que poderia até matá-lo. Ele foi mais para dentro do jardim, se ajoelhou, orou a Deus e falou: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mateus do 26 ao 39. Esse cálice que ele menciona era como um símbolo para o grande desafio que ele tinha pela frente: morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava pronto para fazer o que Deus queria. Procurando força e conselhos,
Em Lucas capítulo 6, do 12 ao 13, a Bíblia conta que Jesus buscava força e orientação. Está escrito: naqueles dias ele saiu para o monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Antes de uma decisão importante, como escolher seus 12 amigos mais íntimos que o ajudariam a espalhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite toda falando com Deus. Não foi só um papo rápido, mas muitas horas pedindo direção e conselhos. Ao orar durante toda a noite, Jesus mostrou que ele também precisava de apoio, sabedoria e força, e ele buscou isso se conectando profundamente com Deus. Essas histórias mostram que Jesus não era só alguém importante na religião, mas também uma pessoa com sentimentos fortes e necessidades, igual a qualquer um de nós. Ele passou por momentos de tristeza muito grande e buscava lugares calmos para pedir conselhos. Isso nos ensina que é normal e bom fazermos o mesmo quando estamos passando por momentos difíceis ou quando temos que tomar decisões importantes. Vivendo com justiça humana. Ao estudar as histórias e lições da Bíblia, vemos que Jesus não só teve uma vida exemplar, mas viveu a vida humana de forma perfeita, cumprindo toda a justiça. Ele foi completamente obediente e submisso a Deus, seu Pai, algo que nós achamos difícil fazer. A Bíblia, em Hebreus, fala: durante sua vida na terra, Jesus orou com muita emoção e lágrimas a Deus, que poderia salvá-lo da morte, e foi ouvido porque era muito submisso. Hebreus capítulo 5, do 7 ao 8. Assim, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer através do sofrimento. Suas orações não eram apenas em silêncio, mas eram pedidos emocionantes e cheios de lágrimas. Mas ele sempre foi obediente, não importando o quão difícil fosse. Filipenses do 2 ao 8 complementa isso dizendo: e sendo humano, ele se humilhou e foi obediente até a morte, e uma morte na cruz. Jesus não só obedecia quando era fácil, ele foi obediente até morrer de forma dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi feita de escolhas fáceis. Foi um constante seguir a vontade de Deus, até mesmo quando isso significava ir para a cruz. O mais impressionante sobre Jesus é que ele era completamente humano, como nós, sentindo as mesmas emoções, enfrentando as mesmas tentações e dores. Porém, ao contrário de nós, ele nunca falhou em obedecer e se submeter a Deus. Tudo o que ele fazia, falava e pensava estava exatamente de acordo com o que Deus queria. Ele não vivia para si mesmo, mas para Deus e para todos nós. A vida perfeita de Jesus é importante porque, onde nós falhamos em ser justos, a vida dele nos dá a chance de sermos vistos como justos por Deus. É como se ele tivesse passado na prova da vida com nota máxima em nome de todos nós. E quando acreditamos nele, é como se essa nota perfeita fosse nossa também. Imagine tentar fazer uma receita sem errar nada. Para nós, isso é quase impossível. Podemos colocar ingredientes errados, medir mal ou cozinhar demais. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus sem errar nada. Jesus viveu uma vida sem cometer erros, a vida que todos nós deveríamos viver, e nos dá a recompensa como se nós mesmos tivéssemos vivido assim. Quando entendemos como Jesus foi perfeitamente obediente e submisso, percebemos o quão incrível é o presente que recebemos ao acreditar nele. É um presente especial, não porque merecemos, mas porque é dado de graça, mostrando a vida perfeita que Jesus viveu por nós. A importância da oração na vida de Jesus. Para Jesus, orar não era só um hábito religioso ou algo para mostrar em público. Era tão necessário e natural quanto respirar, um jeito de manter a conexão com Deus, como um pai. Orar para Jesus significava manter esse laço forte, como o de uma criança com seu pai. Mesmo sendo filho de Deus, ele conversava com Deus, mostrando que essa relação era essencial para ele ter força e orientação. Isso nos ensina algo importante sobre a oração. Não é só pedir coisas, mas sim manter nossa conexão com Deus ativa e forte. Por exemplo, logo depois que Jesus foi batizado, ele estava orando e algo especial aconteceu. E Jesus, tendo sido batizado, estava orando e o céu se abriu. Lucas do 3 ao 21. Nesse momento, como se o próprio céu estivesse respondendo, mostrando a força dessa relação. Jesus estava sempre em contato com Deus, e era nessas conversas que coisas incríveis aconteciam, como decisões importantes, recebimento de forças e compartilhamento de amor. Um ato de amor e confiança na Trindade. Orar também era uma forma de Jesus mostrar amor e confiança dentro da Trindade, que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus,
Mesmo sendo Deus, usava a oração para expressar sua confiança no Pai. Por exemplo, antes de ressuscitar Lázaro, ele falou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. João capítulo 11, do 41 ao 42. Esse agradecimento era sincero. Era o filho falando com o Pai, sabendo que era escutado, uma troca íntima de confiança e amor. Isso nos ensina o verdadeiro sentido da oração. É sobre confiar. Quando oramos, estamos participando desse laço de amor e confiança que sempre existiu. Estamos dizendo a Deus que confiamos nele, assim como Jesus confiava. Jesus vivendo totalmente como humano, a encarnação, ou seja, Deus se tornando homem em Jesus, não era só Deus fingindo ser humano. Ele realmente se tornou um de nós. E ser humano significa saber que não somos capazes de fazer tudo sozinhos. Precisamos de ajuda, precisamos de Deus. Jesus mostrou isso em momentos difíceis. Antes de ser preso, ele foi orar no jardim do Getsemane. Ele estava muito preocupado com o que ia acontecer, sua morte na cruz. Ele orou: Pai, se for possível, não me faça passar por isso, mas que seja feito o que você quer, não o que eu quero. Lucas do 22 ao 42. Ele estava realmente lutando, nos mostrando que é normal levar nossos maiores medos a Deus, mas também que a oração é, no fim, confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Assim, na vida de Jesus, orar era como ele se mantinha perto de Deus, demonstrando confiança e amor, e vivendo completamente a experiência humana, com seus desafios e alegrias. Quando oramos, estamos andando pelo mesmo caminho que Jesus, conhecendo Deus de maneira mais íntima e pessoal, confiando nele com nossas vidas e aceitando o que significa ser realmente humano, como Jesus fez. Jesus, rezando pelos outros. No livro de João, capítulo 17, versículos 9 a 23, vemos um momento muito especial onde Jesus, conhecido como o Filho de Deus, conversa com Deus Pai em favor dos seus amigos. Isso inclui não só os discípulos que estavam com ele naquele momento, mas todos que um dia acreditariam nele. Ele pede a Deus para proteger essas pessoas, dar alegria a elas, manter a união entre elas e para que elas sigam a verdade da palavra de Deus. Jesus fala: Eu estou rezando por eles. Não estou rezando pelo mundo inteiro, mas pelos que você me deu, porque eles são seus. João do 17 ao 9. Isso mostra que Jesus se preocupava muito com seus seguidores. Ele sabia das dificuldades que eles enfrentariam no mundo e pediu a Deus para cuidar deles. E ele vai além, também reza por todos que acreditarão nele por meio da mensagem dos discípulos. Minha oração não é só por eles. Eu rezo também por aqueles que vão acreditar em mim através da mensagem deles. João do 17 ao 20. Isso quer dizer que naquela época, Jesus já pensava em cada um de nós. Ele pediu a Deus para que todos nós fôssemos unidos, como ele e Deus Pai são unidos. Ele queria que todos fossem como uma grande família, trabalhando juntos com amor. O papel de Jesus como alguém que liga Deus e as pessoas é explicado em outra parte da Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ali está escrito: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo do 2 ao 5. Um mediador é alguém que ajuda duas partes a se entenderem e resolverem problemas. Antes de Jesus, as pessoas estavam longe de Deus por causa dos erros e pecados delas. Jesus veio para fechar essa distância. Ele viveu sem errar, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, provando que pode vencer o pecado e a morte. Com isso, ele se tornou o único que pode interceder por nós diante de Deus. Quando cometemos erros ou fazemos algo errado, Jesus fala com Deus por nós. É como se ele estivesse dizendo: Eu estou cuidando dessa pessoa, Pai. Eu já paguei pelos erros dela. Isso é muito especial, porque mostra que podemos falar com Deus diretamente por meio de Jesus. Não é necessário ter outra pessoa ou algo para se comunicar com Deus por nós. Jesus é como se fosse um caminho direto para ele. Quando rezamos, podemos fazer isso em nome de Jesus e ele vai interceder por nós, ajudando a manter nossa conexão com Deus. De forma simples, Jesus se preocupa tanto conosco que ele conversa com Deus sobre o que precisamos, nossa segurança e como podemos estar unidos uns aos outros e a ele. Como nosso mediador, Jesus é a razão pela qual podemos ter um relacionamento direto com Deus. Ele fica entre nós e Deus, garantindo que mesmo com nossos erros, ainda podemos estar próximos de Deus. Orar para cumprir nossa missão. Orar é como ter um encontro secreto com Deus, onde conversamos sobre tudo o que está em nosso coração, incluindo as grandes tarefas que Ele tem para nós.
É nesse momento que ganhamos força para enfrentar desafios que parecem muito grandes. Escolhemos amigos para nos ajudar e até fazemos coisas incríveis que mostram a todos o quão poderoso Deus é. Ganhando força para desafios. Imagine se sentir tão nervoso e preocupado a ponto de suar muito. Foi assim que Jesus se sentiu em uma ocasião. Ele sabia que enfrentaria algo muito difícil. E o que ele fez? Ele não tentou enfrentar sozinho. Ele orou, e ao fazer isso, um anjo apareceu para dar força a ele. Isso é contado na Bíblia, em Lucas do 22 ao 43. Um anjo do céu apareceu e deu força a ele. Isso nos ensina que quando temos grandes desafios pela frente, podemos orar como Jesus fez, e Deus pode nos mandar ajuda, como um técnico motivando um jogador antes de um momento importante no jogo. Selecionando discípulos. Escolher as pessoas certas para estar ao seu lado é muito importante. Você quer amigos que te apoiem em todas as situações. Jesus tinha uma decisão séria para tomar quando escolheu seus discípulos, que eram os homens que iriam continuar o trabalho dele depois que ele não estivesse mais lá. Ele não escolheu qualquer pessoa. Ele passou a noite toda orando a Deus para tomar essa decisão. A Bíblia conta em Lucas, capítulo do 12 ao 13. Jesus foi para um monte orar e passou a noite toda em oração a Deus. Depois, pela manhã, ele chamou seus discípulos e escolheu 12, que ele também chamou de apóstolos. Essa noite de oração de Jesus foi a forma dele de ter certeza de que estava escolhendo as pessoas certas. Quando precisamos tomar decisões importantes, como escolher amigos ou montar uma equipe, podemos parar um momento e conversar com Deus sobre isso, do mesmo jeito que Jesus fez, mostrando o poder de Deus com milagres. Às vezes, precisamos de algo muito especial, como um milagre. Quando Jesus ia ressuscitar seu amigo Lázaro, ele não fez isso de repente. Primeiro, ele conversou com Deus. Ele agradeceu a Deus por sempre escutá-lo, como um filho agradece ao pai por estar sempre por perto. Isso foi o que ele disse em João, capítulo 11, ao 41 ao 42. Eles removeram a pedra do túmulo de Lázaro. Então Jesus olhou para o céu e disse: Pai, obrigado por me ouvir. Eu sei que você sempre me escuta, mas estou dizendo isso para que as pessoas aqui entendam que você me enviou. Jesus nos ensina que, até nos momentos em que vamos fazer algo impressionante, não é para mostrar nosso poder, mas para mostrar o amor e a bondade de Deus. Ele falou com Deus antes, para deixar claro que o milagre que ia acontecer era um sinal do poder de Deus, e não só dele. Portanto, orar não é só pedir coisas, é também se preparar para fazer grandes ações, tomar decisões importantes e reconhecer que Deus é o responsável pelas coisas maravilhosas que acontecem por nosso intermédio. É como ter uma linha direta com um superpoder que está sempre disponível, não importa o que aconteça. Na nossa busca para entender por que Jesus, conhecido como Deus, orava a Deus, descobrimos alguns pontos importantes. Vamos relembrar. Primeiro, falamos sobre como Jesus é ao mesmo tempo completamente divino e completamente humano. Entender essa dupla natureza dele é crucial para compreender o motivo das suas orações. Como Deus, Jesus é parte da Trindade, mas como ser humano, ele viveu com as limitações que os humanos têm. Filipenses capítulo 2, do 6 ao 8. Em segundo lugar, falamos sobre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. São três personalidades diferentes, mas todas fazem parte de um mesmo Deus. Jesus conversava com Deus Pai, o que nos mostra como é o relacionamento perfeito entre eles. João do 10 ao 30. As orações de Jesus são muito importantes. Elas mostram como ele confiava em Deus Pai, ensinando-nos a depender da sabedoria e força de Deus, especialmente em momentos difíceis. As orações dele, como aquela no jardim do Getsêmani: Pai, se for possível, não me faça passar por isso, mas faça o que você quer, não o que eu quero. Lucas do 22 ao 42. Demonstram que ele aceitava a vontade de Deus. Isso nos dá uma ideia clara da sua missão de salvar a humanidade. Além disso, as orações de Jesus nos dão uma visão especial do seu trabalho. Ele rezava pelos seus discípulos e por todos que acreditam nele, pedindo que ficassem unidos e protegidos. João capítulo 17, do 20 ao 23. Isso mostra como ele cuidava das pessoas e como era comprometido com sua missão. Quero te encorajar a pensar sobre como Jesus orava e o que a oração significa na sua vida. Jesus costumava ir para lugares quietos para orar. Lucas do 5 ao 16. Se até Jesus, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar,
nós que seguimos seus ensinamentos, também devemos dar valor à oração. O jeito como Jesus orava não é só um costume para seguir. É um convite para criar um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos contar nossos problemas e buscar orientação e conforto. Lembre-se, a oração é um presente, uma conversa e uma forma de encontrar paz. E você pode participar disso. Pensando na vida de Jesus, veja como a sua própria prática de oração se parece com a dele. Que o exemplo dele te inspire a procurar Deus de coração, a escutar e a falar, a pedir e a aceitar o que Deus decide, e assim, que você sinta o grande amor e a presença de Deus no seu dia a dia. Agora oremos. Pai Celestial, vimos a Ti em humilde adoração, reconhecendo Tua infinita sabedoria e a profundidade do Teu amor, que muitas vezes supera o entendimento humano. Ao contemplarmos a vida de Jesus, Teu Filho e nosso Salvador, encontramo-nos refletindo sobre o mistério de Suas orações a Ti. Senhor, reconhecemos que nas orações de Jesus vemos a perfeita reflexão de humildade e dependência. Assim como Ele olhou para Ti, nós também levantamos nossos olhos e corações em oração, buscando orientação, força e um relacionamento mais próximo contigo. Nos momentos em que lutamos para entender as complexidades divinas, pedimos uma fé simples e infantil, que confie em Tua bondade e Teu plano. Ensina-nos, ó Deus, a emular Jesus em sua atitude orante, sabendo que mesmo sendo Deus, Ele se inclinou em comunhão contigo. Através de seu exemplo, que possamos entender a importância da oração como meio de expressar nosso amor, nossas necessidades e nossa gratidão em nossas vidas diárias. Ao enfrentarmos nossos próprios desafios e alegrias, lembremo-nos do exemplo de Jesus de que, em todo momento, seja de triunfo ou de provação, devemos recorrer a Ti em oração, assim como Ele fez. Que sua vida nos lembre que em nossas fraquezas encontramos Tua força, em nossas dúvidas encontramos Tua sabedoria, e em nossa solidão encontramos Teu conforto e presença constante. Abençoa-nos com a paz que vem de saber que está sempre ao alcance, ouvindo os sussurros anseios de nossos corações. Fortalece-nos com o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, para que em toda circunstância possamos encontrar a coragem de dizer: não a minha vontade, mas a Tua seja feita. Em nome santo de Jesus oramos. Amém. Parte 5. Nos momentos de calma e reflexão, você já parou para pensar no mistério de Jesus procurar Deus em oração?